Olá, meus amigos, já estamos mais uma vez de volta com Ponto a Ponto. Onde tem assunto, tem opinião. E é claro, tem um debate. E sempre trazemos um convidado especial para tratarmos dos assuntos pertinentes à sociedade aqui do estado do Amazonas, da Amazônia e também do Brasil. E exatamente isso, tudo pela Network Group Play, onde nós estamos todas as sextas aqui às 20 horas e você pode também sugerir para nós os temas que queira assistir conosco no Ponto a Ponto. Prazer sempre muito grande estar com vocês aqui sempre todas as semanas. E dessa vez nós temos um grande convidado que tem uma participação na história do país, na história política do país, né? Nas suas colocações, no seu pensamento e principalmente na sua atuação. Foi ministro da Casa Civil aqui do Brasil, foi senador da República, prefeito da cidade de Manaus por 3 vezes, um prefeito sempre combativo, um prefeito que revolucionou muita coisa na capital da Amazônia, Manaus, e que tem ainda esse teor político de uma forma muito inteligente, admirado por todas as gerações. Eu estou falando, nada mais nada menos, de que Arthur Vigílio Neto, que está conosco aqui, vai falar não só do passado, mas também da atualidade e do futuro político. Seja bem-vindo ao Ponto a Ponto. Muito bem, Jackson. Prazer em revê-lo. Muito bem, para a gente rever também. Eu queria dizer, antes de mais nada, que o Jackson me lembrou do início da minha vida pública. Eu cheguei, decidi que ia vim aqui uma vez, meu pai, que estava morando aqui, tinha sido cassado. Eu decidi que eu ia fazer política como ele. E Tefé e Itacoatiara e Tefé, aliás, pela Exato. ordem, foram os 2 primeiros municípios, e Altazes, os 3 primeiros municípios que me aceitaram assim, de braços abertos. Eu tive que fazer luta e mais luta em outros municípios e acabou sendo muito bom. Exato. Mas Itacoatiara eu me lembro muito, porque lá meu pai era muito querido. Eu conheci pessoas maravilhosas, como o velho Fiuza, um homem corajoso, Exato. que ali, sem ter a menor capacidade de resistir, enfrentava a ditadura militar e era uma pessoa que não perdia uma reunião que significasse a luta por democracia, por eleições diretas. Que bom. Tem o Getúlio, filho dele, o irmão morreu, Exato. Getúlio Borsa Lima, que é outra pessoa que eu não consigo ir em Itacoatiara e não encontrar o Getúlio, não sei. Aí me lembro do falecido Paulo Sampaio, deputado estadual combativo, corajoso, enfim. E me lembro do Chico Gomes, uma figura também que tinha uma liderança enorme e Exato. também pensava como a gente. É liberdade ou nada. Nós não aceitávamos nada que fosse diferente da liberdade de pensar, da liberdade de escrever, da liberdade de falar e da liberdade de viver. Porque eu sempre digo, não adianta dizer assim, eu falo com muita franqueza até. Eu vivi aquele regime militar, enfrentei do jeito que eu pude, durante todos os anos. Eu escrevia no SEBRAD, Centro Brasil Democrático. Eu me ofereci, não me convidaram. E eu estava no estágio probatório. Tinha passado, já era diplomata, mas estava no estágio probatório. Por qualquer me decar aquela trança, aquela tesoura, qualquer me decar qualquer coisa, eu poderia ser demitido, sumariamente. Eu digo, olha, com o que eu já estudei, não passo fome em nenhum lugar do mundo. Então eu vou continuar enfrentando a ditadura aqui dentro mesmo. Me avisaram, não foi falta de aviso. Vou continuar enfrentando. E mantém, lá. né? É isso, não tem dúvida. Combativo. Eu digo assim, não existe ditadura. Eu faço, assim, seleção das pessoas. Por exemplo, eu não acho que Castelo Branco fosse uma pessoa imprestável. Ele foi o primeiro digamos, general de plantão, ali na ditadura, que durou 20 anos. Agora, ele teve algumas coisas, fez algumas reformas importantes, ele enfrentou a inflação com bastante sabedoria, e era uma pessoa que, por exemplo, se recusou a casar meu pai, porque quando pediram, ele falou assim, não posso fazer porque ele é homem de bem. Olha aí. O que não quer dizer que eu não tenha enfrentado ele nas ruas. Muito obrigado pelo meu pai, mas lá vai bomba, né? Entendi. Aí o outro que eu faço no final, os do meio realmente não vale a pena nem lembrar, que é tudo uma porção de infelizes intelectuais, né? Mas o penúltimo, aliás, foi o general Geisel. O general Geisel, ele acabou com a tortura em São Paulo,
A tortura do general Edinardo, que matou o Manuel Fiel Filho, uma pobre pessoa que lutava muito, um operário para manter sua família alimentada, né? E ele, um amigo meu, que é Stuart Angel, que é filho daí do Angel, mas eu não estou preocupado eu tenho muita pena do que ela perdeu, mas eu quero falar dele, eu gostava muito dele. E eu não conhecia o Vladimir Herzog, que ele também matou. Jornalista. O General Geisel disse, o ministro da Guerra, Silvio Frota, foi ao Geisel e disse assim, não aceito a demissão do general Edinardo. Mas já está demitido. Assim, isso faz com que eu fique numa posição contrária à sua, presidente. Aí ele falou assim, mas eu já estou numa posição contrária à sua, porque o senhor vai ser preso agora também. O senhor está sendo preso. Aí ele falou assim, mas ninguém pode me prender, porque eu sou um general, eu teria que ser preso por alguém que tivesse uma patente maior que a minha. Pois então, no Ministério da Guerra, já está o Marechal Mascarenhas de Moraes esperando pelo senhor. Quando o senhor chegar, ele está muito bem acompanhado. O senhor vai ser recolhido à prisão que eu estou ordenando. E assim foi. Quer dizer, então eu consigo distinguir esses dois, um Costa e Silva, que era um Figueiredo, da junta militar, daquele que ia ver o jogo, botar o radinho e pilha, Gastas o Médici, coitado, o homem no governo dele, as obras dele foram as torturas que o governo dele praticou. Esse aí eu não tenho um pingo de respeito. Mas por aqueles dois, o primeiro e o penúltimo, eu via qualidades e lamentava que eles estivessem contra os meus pontos de vista, que eu adoraria ter sido companheiro deles. Por exemplo, companheiro do primeiro, que foi o Castelo Branco? Castelo Branco. Exato. Foi, por exemplo, uma das pessoas que mais me ensinaram sobre a vida, meu colega, meu amigo, até a morte dele, ele foi meu colega, meu amigo, que chamava-se embaixador, senador, deputado Roberto de Oliveira Campos. Muito bem. Agora, essa história toda aqui, é uma honra tê-lo aqui, viu, Arthur? A honra é uma honra, não, é uma honra enorme. O Ponto a Ponto traz essa história toda, vivida, inclusive, e aqui sendo testemunhada. Vamos falar de tudo isso, e quem vai me ajudar são os jornalistas dessa nova geração. Tá boa. Né? Nova geração, boa, né? Que é o Eric Orteipe, da Jovem Pan News Manaus. Seja bem-vindo, Eric. Tudo bem, Big? Bom, é um prazer estar aqui em mais uma edição do Ponto a Ponto. E nessa edição, acho que ela é mais que especial, porque a gente está ao lado de uma figura que faz parte praticamente da história do Amazonas e da história de Manaus. Então, estou muito ansioso para o nosso debate, para a nossa conversa no dia de hoje. Muito bem. Também o meu querido João Paulo Oliveira, o JP, da redação da Jovem Pan News Manaus. Bem-vindo, JP. Tudo bem, Jackson? Sempre uma honra, né? Eu digo para você aqui participar do Ponto a Ponto. Ainda mais hoje, né? Uma das figuras mais relevantes aí da política nacional, né? Não só nacional. Né? Não nacional. Só aqui no nosso estado, mas como nacional. Importância gigante, né? Para toda a Amazônia, enfim, todo o país. E vamos lá, né? Vamos debater. Exatamente. Olha, e nós estamos aqui muito orgulhosos, mais uma vez. Só a apresentação do Arthur já foi um capítulo da história. Você sabe uma coisa sobre o nome dele? Eu tinha um amigo chamado JP. Que era filho do homem lá do Abílio Diniz, do Pão de Açúcar. O João Paulo Diniz. O João Paulo era triatleta, saudoso, né? Ele era, mas ele exagerava naquela história da corrida. Eu falava, JP, você não pode ficar correndo do jeito que corria, porque o coração já te deu um aviso. Exatamente. Ele temou um aviso e tudo mais. E, enfim, foi uma perda também. Eu me lembrei disso, porque ele era uma pessoa muito boa, coração muito bom. Muito amigo mesmo. Olha. E a esposa dele é casada com um grande amigo meu, que ele hoje é a principal figura do Bradesco. Ele é uma figura maravilhosa, que tem um carinho. Ele foi me visitar todas as vezes que eu fui fazer uma cirurgia em São Paulo, ele foi me visitar. Eu com Covid, ele parecia um astronauta quando ele entrou lá, mas foi me visitar. Mas foi. E eu não tinha nada para dar para ele. Ele que poderia eventualmente dar para mim se fôssemos medir as possibilidades. Mas ele era um homem de bem, um homem amigo dos amigos, né? E gostava de mim. Ou seja... Nós gostamos de ti. Os Santos bateram. Os Santos bateram. Tu percebe isso, né? Tu já percebeu isso. Eu já percebi muito. Aqui eu fui recebido como se eu fosse da casa. É da casa, mas é da casa. Eu queria falar para ele também. A minha irmã viu o Arthur no Rio de Janeiro certa vez, ela ligou na hora para mim. Olha, não sabe nem quem está aqui, o Arthur, e o ovacionado. Eu digo, mas o Arthur, ele é além
né, além do Amazonas, né, pela sua atuação no parlamento, sempre foi uma atuação assim muito intensa e, graças a Deus, uma das vozes de defesa aqui do estado do Amazonas e principalmente da sua gente. Eu acho que isso é muito importante. A gente tem a necessidade da conservação das florestas, da conservação dos rios, querem até privatizar os rios, né? No entanto, o Arthur, além disso, sempre colocou nós, amazonenses, amazônidas, também no seu discurso, na sua proteção, porque o homem merece não só ter a sua dignidade do seu trabalho, do seu emprego, assim como foi a defesa da Zona Franca de Manaus. Tem muita coisa para a gente tratar disso. Então, Arthur, eu quero falar Você agora... sabe como é que eu fazia? Hein? Sabe como é que eu fazia essa história? Ah. Por exemplo, a vontade de destruir a Zona Franca, ela era encoberta ou tentava encobri-la como se ela fosse nociva para o restante do país. É verdade. De todos os 100% de recursos que eram destinados do mesmo jeito que para a Zona Franca, apenas 8% vem para cá. 92% fica distribuído por outros estados. Pois é. Apenas 8%. É. O que eu fazia? Uma vez eu peguei um assessor e disse assim, eu quero que você me diga o nome, me diga quais são os estados que estão com problema com o governo federal, e já na era Lula, antes do governo Fernando Henrique, a gente impedia mesmo, porque estava ali colado com ele, não tinha nem como acontecer nada. Mas eu disse assim, vamos impedir, eu quero saber quem é que tem problemas com o governo hoje, quem é que está se queixando. Rio Grande do Norte, então vamos para a reunião com a bancada do Rio Grande do Norte. Eu chegava lá como intruso e dizia, pô, estudei um pouquinho, quero ouvir vocês, contem comigo. Aí eu fui me solidarizando aqui, acolá. Quando chegava num projeto que prejudicasse a Zona Franca, eu já tinha, quando eu ia lá para ver quem do meu time tinha se inscrito lá, tinha assinado seu nome lá com pedido para ser orador também, eu já tinha 20 de outros estados solidários. Pronto. E ajudei aí a levar para a Bahia a Ford. A maçaria ali também, né? Aquela outra grande montadora, levei para Goiás. E assim, não tinha como os dezenas de deputados que tinha na Bahia não votarem com a gente, nem Goiás, enfim. Então a gente fazia isso. Uma vez eles tiveram um projeto que era mortal para nós. Eu aluguei, quer dizer, eles deram de graça, mas eu dei um dinheirinho para as pessoas que foram levar o carrinho e foram buscar o carrinho em vários supermercados, carrinho de feira. E peguei meu pessoal e fui recolhendo, pedindo vista e tudo, que era o projeto que estava sendo votado nas comissões, e entupindo os carrinhos. Aí chegou uma pessoa que era ligada ao governo do presidente Lula, disse assim, você quer parar o Brasil? Eu digo, poxa, você é uma pessoa inteligente, porque eu quero parar o Brasil. Quero. Vocês estão, desse jeito, parando o Amazonas. E se houvesse a hipótese de o Brasil se dividir em dois, um lado, aqueles estados que eu amo, que eu estimo tanto, isso aqui não é emocionante, isso aqui é porque vou fazer uma cirurgia de catarata. Sim. Aí provoca uma saidinha. Entendi. Mas muito bem. Aí eu cheguei e falei com... Mas, claro, se houver um desmembramento, o meu país é o Amazonas. Aí o Brasil fica com vocês aí, enfim. Agora, queria a unidade respeitando o Amazonas, que é, sem dúvida alguma, e vocês deviam ter lido a minha professora no Itamaraty de Geografia Econômica, Berta Beck, que dizia o seguinte, que Manaus era uma das 3 únicas cidades do Brasil que teria futuro se dedicasse a ser uma cidade mundial. Então ela dizia que até mesmo um centro econômico justo, decente, poderia ser trabalhado aqui, pelo deslumbre que ela e todo mundo tinha e tem sobre a questão da floresta e tudo. Chegou lá, me chamaram para discutir, era o que eu queria. Eu digo, não, eu não tenho nada contra vocês, eu tenho o favor de ter que me defender, enfim. Então era assim, eu acho que você tem que lutar por isso. Sobre o nosso presidente Lula, dizer 2 coisas bem simples. Eu não entendi até hoje o que foi concedido à China de terra em Presidente Figueiredo. Não vi nada disso no portal da transparência. Não foi divulgado, né? Mas o fato é que eles estão lá. Eles estão lá e o dia que alguém for pedir, eles vão dizer que não saem. Que eles não compreenderam o trabalho deles. Lá tem estanho, lá tem
nióbio e lá tem urânio. Acho que a China está pouco preocupada com o estânio e com o nióbio, ela está preocupada com o urânio. Exatamente. O urânio é o principal insumo para a confecção de bombas atômicas. Então, é um país que está cada dia mais armado e que ontem deu uma demonstração de força muito grande. Estranhei demais ver naquele desfile a ex-presidente Dilma Rousseff e o ex-ministro do exterior, Celso Amorim. Celso Amorim. Eu fiquei assim pensando, eu estava com uma pessoa do lado, eu digo, Curioso, será que a presidente Dilma e o ministro Celso Amorim vão marchar também? Aí eu não consigo entender, né? Será que eles vão marchar também? Aí, porque foi uma demonstração enorme, né? Eu acho que tem que haver muito cuidado por parte da diplomacia de todos os países, porque está todo mundo correndo perigo, enfim. Tá Aquele tenso. negócio de ontem foi Tá uma tenso. demonstração para os Estados Unidos. Mísseis de mais de 20 mil quilômetros. Então atingiria os Estados Unidos com facilidade. E também os Estados Unidos atingiriam com facilidade do outro lado. Então eu estou vendo uma polarização, Estados Unidos e China, e a China conseguindo conquistar aliados, até por causa desse erro brutal do presidente Trump, que foi aumentar esse tarifário. Aumentar os tarifas. Isso é um desgaste, eu sempre disse, e vamos ver se eu estou errado ou certo. Não. Eu aceito, eu digo, ele poderá ser um grande perdedor dessa coisa. Um grande perdedor. Se não entender que não é por aí. Não se pisa em cima de um país como o Brasil, não se esquece. Por exemplo, a Rússia estava tão ligada a ele, eu falei, nunca que o senhor deve acreditar, presidente Trump, que a Rússia é sua amiga. Com aquele Putin lá, o Putin é um assassino, pura e simplesmente. Ele vai se juntar à China. E ontem estavam Putin, Xi Jinping E o Jong-un. aquele cretinozinho na Coreia do Sul, aquele assassino, enfim. E eles dizendo que eles iam fazer, eu até fiz um postzinho que nunca vai chegar aos olhos deles para eles lerem, né? Mas eu disse assim, puxa vida, eles estão dizendo que daqui para frente, com certeza vão fazer alguma mágica, né? Não sei qual é a mágica, os homens vão viver, eu digo homens, o ser humano, as mulheres e os homens vão viver 150 anos. Eu perguntei, sabe que eu poderia fazer uma humilde pergunta aos três? Nessa conta está entrando também os assassinatos políticos? Não tá. Não tá. O Eric Otep e o João Paulo Oliveira têm perguntas a fazer. Olha, entrevistar o Arthur é assim. Né? Eu entrevisto o Arthur desde 1990. Hein? Estão mandando uma foto pra gente, Arthur, de 90 em frente ao Náutico, lá em Itacoatiara. Vou mandar até pra tua assessoria. Gostaria mesmo. Eu acho legal. A gente entrevistando o Arthur é assim mesmo. Eric Otep. Bom, Big, eu acho que 1 hora vai ser muito pouco para nossa conversa, então acho que a gente pode ter, se encontrar em outros momentos. Agora, o senhor já esteve à frente da Prefeitura de Manaus por 3 vezes, né? Em 3 períodos da história brasileira muito diferentes, em décadas diferentes, onde a política, as pessoas, a cultura era diferente. Como é que o senhor buscou fazer uma gestão nessas três eras, né, durante a Prefeitura de Manaus? E um destaque, né, é o Sou Manaus Passo a Passo, né? Que iniciou na sua gestão. Como é que surgiu esse projeto que hoje na região norte é o único que busca integrar todas as culturas? Foi uma discussão muito grande intragoverno, né? Muito grande. A gente pensou nisso e de repente alguém teve a ideia de dizer assim, puxa, vamos fazer colocar a palavra passo. E eu entendi o que a pessoa estava querendo dizer. Era uma pessoa muito inteligente. Eu digo, então vai ser passo a passo. Passo com 2 S é o povo caminhando. E passo é o povo chegando e sendo dono do Palácio da Prefeitura. A gente virou passo a passo. Graças a Deus o prefeito Davi aceitou esse nome, ele tinha tentado mudar o outro, está dando sequência. E eu estarei lá, porque eu acho uma boa curtição, tem boa comida, né? E mais barata do que a gente come um pouquinho lá, Aí, mas é assim, eu acho que deve ter segmento aquilo que é bom. Não se deve pensar para trás, deve pensar para frente. Por exemplo, quando eu me elegi, enfrentando o governador Gilberto Mestinho, ele nunca deixou de ser meu amigo. Depois governou comigo, ele governador, nós enfrentamos, sem morrer uma pessoa em Manaus, enfrentamos o cólera, que vinha descendo o rio lá. Nos juntamos e impedimos que houvesse um morticínio no rio Solimões. E pouca gente morreu, muito pouca gente mesmo. Não posso dizer que não fui apoiado pelo presidente Collor, porque fui. O ministro da Saúde dele vivia aqui com a gente praticamente, e nós lutando ali. Então, tive que enfrentar Gilberto Mestinho, que era um grande amigo do meu pai,
E tive a honra de vencer a eleição, por sendo ele o líder que era, um homem que realmente fez muito pelo Estado. E aí, quer dizer que, como a gente não tinha a questão da ira, do ódio, a questão de tratar adversário como se todo adversário não prestasse. Como inimigo, né? Um inimigo, é. Eu via nele um amigo e trabalhamos juntos. Assim como o Amazonino, que era um brutal rival meu, quando foi ele governador e eu prefeito outra vez, governou junto comigo e nós fizemos o melhor que podíamos um pelo outro. O Amazonino é um adversário. Quando eu senti tudo aquilo que ele estava passando, eu talvez tenha me tornado, não sei se o maior, mas um dos maiores amigos dele, porque fiquei do lado dele no último ano da vida dele. Uma vez inventaram uma barbaridade sobre o filho dele, uma coisa baixo nível mesmo. E eu voei para cá e disse para os jornais, eu digo, olha, o Amandinho, eu não vou ler os autos, eu não vou falar com advogado de defesa, não vou falar com o promotor, não vou falar com ninguém. Eu vou dizer o seguinte, ele é inocente. E era inocente. Quer dizer, queriam atingir... Aí eu ainda fiz uma bobagem. O Amazonino falou assim para mim, me ligou, aí falou um palavrão amigável, né? Assim, pô, seu isso. A primeira vez que um cara me bota numa situação que não seria tão boa e que eu aplaudi porque meu filho é a minha vida. Aí porque eu cheguei lá e disse assim, um ótimo menino, garanto. Ele puxou a mãe. Aí ele falou, pô, ele tinha que rir, né? Ele Puxou ria, a Tarsila, dona Tarsila. Dona Tarsila, que o Amazonino e o Félix Valor me falaram que ela era melhor líder estudantil do que os dois. Exatamente. E os dois foram visitados pelo meu pai e tantos outros quando estavam presos aqui. Entendi. Meu pai levou uma vez um monte de envelopes com um dinheirinho para cada um. Um homem que quis matar o meu pai, Aldo Moraes, meu pai deu para ele também. Quando a família veio visitar. Ato nobre, ato nobre. Aí, um dia, eu disse, vou ver meu pai. Ditadura muito focada nos discursos dele, aquela capacidade que ele tinha de convencer, né? Aí eu fui lá e ele falou, pô, meu filho, o que você está fazendo aqui? Eu digo, vim te ver. Filho, a ilha está cheia de riscos. Eu então, eu quero correr risco com você. Aí ele chegou, quando eu olho, quem é que está morando na casa do meu pai? Fugindo da polícia, porque ele estava também sendo procurado. Porque ele tinha ligações supostamente com partidos que estavam assim fora da lei, né? Aí ele disse, era o Aldo Moraes. Eu tentei não cumprimentá-lo. Meu pai me obrigou. Ele disse, cumprimenta. Aí ele falou, meu filho, ele não me matou. Ele tentou matar, não matou. Eu escapei. Agora ele está precisando. É um gesto humano, um gesto cristão. O acolher. E difícil então, também. É difícil, sim. É difícil. Mas aí eu dei para ele a mão, a primeira vez eu dei a mão assim, pega aqui, eu dei a mão assim para ele aqui, eu peguei assim, dou o dedinho assim, aí o papai, cumprimento direito, eu peguei, fiz assim. Aí, mas não, depois eu tive que me acostumar aos pouquinhos, mas era o jeito de ser do meu pai. Meu pai era uma pessoa que, enfim, conseguia perdoar, e ele falou para mim, você vai chegar um dia, Arthur, da sua vida, o neto, ele chamava de neto, você vai chegar um dia, a um momento em que você vai aprender que é muito importante você perdoar e saber pedir perdão. Muito bom. João Paulo, aproveita, João Paulo, a pergunta. Tem que aproveitar, muita história, né, Arthur? Muita história, tem que ser uns 3 ponto a ponto aqui, especial, Arthur Vigílio Neto, parte 1, 2 e 3. Agora, até em cima disso, né, Arthur, são mais de 4 décadas aí de trajetória política. 47 anos, né? 47 anos. Eu queria ter isso de idade. Já? E eu 47 tenho de política, já? 47 anos de política. Exatamente. Feitos em maio desse ano. E aí, até em cima disso, pegou diferentes períodos, como o Eric acabou de mencionar aqui também, isso também contextualizou pra gente. Hoje a gente vive num país que é muito dividido entre esquerda, política, e isso ganha uma dimensão ainda maior devido às redes sociais, adventos. Como é que o senhor tem visto isso, né? A sua avaliação mesmo do cenário político hoje do país, que tem muito essa divisão, causa muitas polêmicas, a questão de luta por candidato A, B, C ou D, né? Como é que o senhor tem visto esse cenário? Assim, quando eu escolho um candidato, eu sou leal, declaro razões, né? E marcho com ele até o final. Agora, quanto a essa história, eu quero dizer o seguinte, eu fui líder de governo, do governo do presidente Fernando Henrique. O presidente Fernando Henrique foi muito bom comigo, ele dizia que era grato a mim,
Eu digo, mas quem tem que ser grato ao senhor sou eu. Eu só fiz o que eu fiz porque o senhor permitiu e me chamou para fazer o que eu podia fazer, enfim. Aí ele me fez, de certa forma, ele me fez líder dos partidos que o apoiavam. Disse assim, olha, negocie com o Arthur, quando houver uma coisa grave, e venham comigo, com ele aqui. E chamou os senadores e disse a mesma coisa. Depois me fez ser ministro, bem próximo dele, bem próximo ali. Então, nós fizemos muita coisa. Eu estou estranhando, porque o Lula estaria querendo agora investir nos rios, já ouvi milhões, e nós fizemos todas as hidrovias possíveis e funcionaram durante todo o tempo, quando se concluiu a obra, todas funcionaram muito bem. Quem foi que estragou isso? Foi o próprio Lula. Ele estragou. Assim que ele entrou, parou. O saudoso engenheiro Nelson Neto, Sim. que defendia sempre a hidrovia Madeira, até a concretização do terminal graneleiro lá de Itacoatiara. Ele tinha, inclusive, uma coisa muito visionária, que era, Exato. se tivesse tempo, ele não teve, de implantar algo que conseguisse juntar os nossos igarapés, que teriam que ser devidamente saneados, né? O Nelson Neto era uma grande figura. Exatamente. Então é o seguinte, eu vejo assim que eu cultivava a conversa, o diálogo aberto com meus principais adversários. Por quê? Porque eu queria sentir o pulso deles, queria saber, conversando com eles, eu queria, conversando muito, 2, 3 horas, eu descobria se eles que estavam aprontando isso ou aquilo ou nada. Né? Muito bem. Quando eu virei líder da oposição, eles também me procuravam, porque do mesmo jeito, Arthur, você pensa que a gente é bobo, a gente não é. A gente sabia que você conversava com a gente, porque primeiro a gente se dá bem, e segundo porque você queria pegar o nosso pulso. Agora eu preciso pegar o teu pulso, nós precisamos pegar o teu pulso, para saber o que você estaria aprontando contra nós. Era a mesma coisa, o mesmo raciocínio. Eu nunca falei para eles isso, mas o meu raciocínio era o deles. Eu acho até saudável que a divergência era totalmente Sim, política. totalmente. Política. Política. Hein? Arthur, uma pergunta: de cada 10 amazonenses, 20 se perguntam por que nós não temos a recuperação da BR-319. Ah, sim. Eu vejo que ela foi colocada como se fosse um monumento, assim, que não pode ser tocado. E eu entendo que você tem vários tipos de corte, assim, no seu braço. Pode, corte assim, brincou com alguma coisa que cortasse, uma coisa que não é tão importante, não vai acabar com o seu braço. Outro é você mexer nos tendões, né? Você ter uma coisa que coloque, você falou mesmo, quase você amputa uma perna com um acidente de motocicleta. Exato. E graças a Deus você está inteiro. Então, eu acho que nós devíamos pagar esse preço. O Amazonas tem 90% da sua floresta em pé. O Pará, que vai sediar... A COP30? Não tem 40%. Tem no máximo 38% de floresta original. No máximo. Nós temos 90%, 89%, 91%, uma coisa nessa faixa aí. Muito bem, então a gente faria um corte na pele. Um corte, nada demais. Cura com um band-aidzinho, cuida com uma coisa qualquer. Então, eu acho que deveria ser feita essa coisa. No começo eu fui voto vencido. Quando se planejou isso aí, eu digo, não é bom a floresta, até por razões ecológicas. Não é bom uma estrada. Eu queria uma ferrovia que começasse aqui e só parasse lá em Porto Velho. Só parasse lá. Não consegui. Falei, não consegui avançar nisso. Então, muito bem, ficou. É claro que podendo, vou lutar por isso aí, inclusive usando essa expressão. É um corte, não é decepar o braço. É um corte no braço, que você cura, sem grandes problemas, sem deixar de ir ao trabalho. Você vai com a coisa enrolada aqui, mas vai para o seu trabalho, vai fazer a sua vida, o seu ganha-pão cotidiano, vai continuar. Então, eu acho que a gente tem que, inclusive, unir as vozes. Aí não quero saber se é contra mim, se é a favor de mim, se me acha bonito, se me acha feio. Se me acha bonito, eu fico super grato, porque eu me acho feio. Quer dizer, então, eu digo assim, não dá para você falar e o outro querer ser o dono da história. Entendi. É juntar o estado inteiro e juntar, inclusive, pessoas vizinhas que para o Acre é bom. Rondônia. Para Rondônia, perdão, é bom, porque facilita, baixa o custo, Manaus,
baixa o custo Amazonas. É verdade. A gente leva levaria de ferrovia ou levará de avião, porque, ou de caminhão, todas as Produções. produções que nós temos Tem um aqui. E baixa o intercâmbio. custo de Zona Franca. Baixa Exato. o custo de Zona Franca, o que Exato. significa lucro para nós amazonenses, se tivermos a coragem de fazer isso. A floresta não vai ruir por causa disso. A floresta vai simplesmente sofrer um arranhão no braço. Não Entendi. deceparão o braço da floresta. Ela continuará com seus 2 braços, suas 2 pernas, sua cabeça, seu coração e sua beleza. Continua. E sua beleza. O Eric Orteip. Vamos lá, Eric. O senhor voltou para a política, né, em um momento que existe muito debate, como você bem sabe, BR, a questão da segurança no estado, a questão da segurança na cidade. E o senhor esse ano se afiliou aos Republicanos. O que a gente pode esperar para 2026 dessa aliança? Olha, eu disputaria a eleição com certeza e devo lhe dizer que eu tinha todos os motivos. Primeiro, ontem, por exemplo, eu não gostei muito de um governador do republicano ter sido retirado por uma intervenção da Polícia Federal, a mando da Justiça, Tocantins. Porque até então eu sempre vi, nunca tinha sabido nenhum escândalo ligado ao Partido Republicano. Tenho amigos lá dentro e tem uma pessoa que eu prezo acima de quase todo mundo que na vida pública hoje, que é o vereador Tarcísio. O governador Tarcísio é uma pessoa de uma lealdade enorme. Ele estava aqui discutindo essa questão de anistia e foram 2 ou 3 dias de permanência em Brasília, ele mostrando que ele é uma pessoa leal e é uma pessoa leal, isso. Então, eu cheguei a ver pessoas extremadas criticando o Tarcísio. Eu não deixo. Uma pessoa que critica o Fernando Henrique para mim é porque está querendo briga, então vai apanhar. Eu vou cair de pau em cima dela por escrito, né? Então, eu não vou nunca admitir que o melhor presidente que já teve nesse país, e o segundo para mim vem o Campos Salles, que fez ajuste fiscal também, Entendi. E aí o terceiro ficaria uma briga de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, eu não opino. Mas muito bem, o fato é que o Tarcísio é uma pessoa querida, ele gosta de mim, eu gosto dele. A gente aprendeu a se gostar mutuamente porque a gente pensa um pouco parecido, ele não é extremista, ele não é extremo, ele é leal, ele está mostrando agora, no momento em que a pessoa que o fez governador está em uma situação difícil, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele está lá, até mostrando que a preocupação dele não é só externar para o pessoal da casa dele, o pessoal do secretariado dele, ele está externando isso publicamente, o formato que vai ter. Não é uma tarefa fácil, a gente sabe que eu nunca estive no governo Lula, sempre os critiquei, sempre liderei bancadas contra ele, enfim. E também como enfrentei como líder de bancada, o quanto eles eram capazes de fazer uma oposição dura, pesada, e nós tínhamos que resistir e mostrar que nós tínhamos mais qualidades, enfim. Mas muito bem. Então, o Tarcísio me atraiu muito. Ele nunca me falou isso, mas me atraiu muito. Ele tinha uma certa vontade que eu ficasse lá em São Paulo, né? E eu disse, olha, eu estava lá um tempo, eu digo, mas do Amazonas eu não saio, não. Arthur, qual é a tua visão e análise do atual cenário político, a qualidade dos políticos hoje, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado da República? Dr. Ulisses Guimarães dizia que, uma vez eu falei para ele, Dr. Ulisses, eu estou muito... Tá no meu segundo mandato, no segundo ano do meu primeiro mandato. Tem horas que eu não aguento. É muita gente fazendo tolice, muita gente dizendo bobagem, enfim. Aí eu digo, eu não sei se eu volto para isso não. Aí ele falou, não, você vai voltar porque você é vocacionado para isso, você vai voltar sim. Agora, quero dizer uma coisa, o Congresso sempre vai piorar, mas sempre vai ser fundamental para a democracia. E nosso dever já que ele é tão importante para a democracia, como todo mundo acredita e como o doutor Ulisses sabia, é nós tentarmos melhorar a qualidade do Congresso. E como é que se faz isso? No voto popular. O povo tem que também entender que a principal entidade governamental do país não é sequer a presidência da República, é o Congresso. É o Congresso. Que pode decretar um impeachment, é o Congresso que pode, o Senado pode decretar um impeachment de um ministro do Suprema Corte. Suprema Corte, é isso. Enfim, então
acabei me acostumando com isso. Entendi. Uma vez o Itamar Franco estava obstruindo uma sessão, uma das poucas em que a gente ia derrotar a ditadura. Nós íamos derrotar a ditadura naquele dia. E derrotamos. Porque mas o doutor Ulisses falou, Arthur, e chamou o ex-governador, ex-governador de Santa Catarina, querido amigo, não estou lembrando o nome dele agora, mas até faleceu. Chamou nós dois, conversem com o Itamar, veio por que ele está obstruindo a sessão. O Itamar é um grande conhecedor do regimento do Congresso, do Senado e da Câmara. É um grande conhecedor. E quem conhece o regimento assim, para uma sessão mesmo. Para uma sessão. Tem um argumento. Não quer que vote? Então né? começa. Quem que morreu? Morreu o atleta olímpico frontal. Essa sessão, presidente, não pode deixar de ter uma homenagem ao atleta olímpico. Ele começa a falar logo, ele não corta e você leva até onde você quer. Aí ele falou assim, conversem com ele, porque saber o que houve. Sabe por que o Itamar estava obstruindo? Por quê? Porque ele disse que o senador Nelson Carneiro passou por ele e não deu bom dia. Aí, olha, o doutor Ulisses, olha, ele está chateado com o senador Nelson Carneiro porque passou por ele e não deu bom dia. Aí ele chamou o Nelson Carneiro. Pega lá, fomos eu e esse ex-governador da Santa Catarina, grande pessoa, esqueço o nome dele, enfim. Mas ele disse assim, chegamos lá e falamos, poxa, você não deu bom dia, senador, o senhor não deu bom dia para o Itamar, e está dando tudo nisso, nós vamos perder uma eleição, perder uma votação, que é uma das poucas que a gente tem chance de enfrentar a maioria, neste momento é minoria aqui no plenário. Nós quase um bom dia. Vamos votar logo. Se votar no outro dia, a gente perde. Aí o Nelson chegou e falou assim, Itamar, meus parabéns, Itamar. Você é o maior conhecedor do regimento da casa. Eu tenho profunda admiração por você. Inclusive, você faz uma obstrução, eu queria, com o seu amigo, lhe pedir para não obstruir mais, mas você mostra o seu valor como parlamentar, porque você sabe deixar funcionar ou interromper o funcionamento normal do parlamento. O Itamar ficou feliz da vida. Nós, doutor Ulisses, o Leão amansou. Pronto, agora vamos botar para votar mesmo, senão se começar a votar mais. Histórias dos bastidores políticos. No outro dia a ditadura teria maioria e nos derrotaria. Bom dia, boa tarde, Arthur, boa tarde. Vai, João Paulo. Arthur, são 47 anos aí de trajetória política. Qual o principal legado, né, que você acha? Se eu fosse um cara vaidosão assim, eu diria assim, e mentiroso, né? Dizer assim, 47 anos eu comecei com 3 anos da minha vida. Então, é verdade. Exatamente. Mas só para concluir, né, Arthur, 47 anos de trajetória política, qual o principal legado que você acha que deixou aí nesse período? E a figura, né, Arthur Neto, como é que ela pode contribuir, já pensando em eleições de 2026, para o estado do Amazonas? Assim, eu entendo que é fundamental nós escolhermos bem governador, senadores, deputados federais. Eu, pessoalmente, me sinto assim uma pessoa muito bem-vinda. Por exemplo, pessoas do interior. É raro o dia que não aparece alguém que me visite, pergunta o que eu quero fazer, quer se colocar à disposição e tudo mais. E em Manaus, nós temos uma história de amor, né? Porque houve momentos que certamente Manaus pode ter ficado... Consideraram Manaus uma mulher assim muito, muito temperamental, mas uma mulher muito amorosa, enfim. Então ela sempre me tratou muito como um filho, ou como um amante amoroso também. Então eu amo a cidade de Manaus e percebo que ela gosta muito de mim, porque é muito difícil para mim entrar num shopping e andar. Se eu parar em qualquer lugar que tenha gente, é difícil não ter que tirar o retrato, e eu faço isso com o maior prazer, com a maior alegria, que eu tenho orgulho dessa amizade firme com Manaus e sei que Manaus é capaz de punir. Manaus, por exemplo, tem uma história tão diferente de tantas outras cidades, que em 1972, se não estou enganado, houve uma eleição municipal. Só em 2 cidades brasileiras nós vencemos a ditadura na eleição de 72. Aqui, Fábio Lucena como o mais votado vereador e puxou uma bancada, muitas pessoas de valor entrando também, ex-governador Paulo Pinto Né, gente de alto nível, né? Bete Azizi, Francisco Queiroz, era um negócio de um nível enorme. Aí, e ao mesmo tempo, Manaus é assim, e também Rio Branco do Acre votou, o resto todo votou. Não me engana que eu gosto, foi o Chagas Freitas, que se dizia, era do partido de oposição, do MDB.
mas não fazia oposição, ao contrário, boicotava a oposição e se tornava assim um inimigo da democracia que nós queríamos construir no Brasil. Então ele era o dado assim destoante. O partido não tirava, porque ele era o governador, enfim, mas ele tinha pessoas dele que votavam, voto secreto ele nunca sabia, a gente conversava bem com eles, mas Manaus é uma cidade que tem uma história bonita. Todas as demais se renderam, Manaus não se rendeu. Nesse ano de 72 foi assim, em 74 nós fizemos muitos senadores pelo MDB, muitos senadores, e estávamos assim quase que virando majoritários lá. Então eu imagino que tudo isso começou a quebrar um pouco a coluna dorsal do regime autoritário, né? E nós fomos avançando, avançando, as diretas já chegamos a vencer a ditadura em votos, mas não conseguimos os 3/5 que a Constituição e que o regimento estipulam, né? Então tem que ter 3/5 dos votos para fazer uma alteração de fundo, uma alteração no regimento da importância de uma eleição direta, né? Nós ganhamos, mas não conseguimos fazer mais. Depois tive ainda uma coisa terrível, um homem que todo dia que eu entrava no Congresso naquela época, ele chicoteava meu carro, o general Newton Cruz. E eu corria para a tribuna, eu dizia assim, eu saía, entregava a chave para o cara lá da Câmara, né? Aí eu chegava lá, por favor, presidente, é urgente, fala, tem um assassino aí fora, ele é culpado por ter mandado matar, ele estava presente no porto do Rio de Janeiro, 4 da manhã, quase 4 da manhã por aí, e ele está espancando os carros. Isso significa que ele é capaz de espancar pessoas, enfim. É um assassino. Assassino é assassino. As pessoas do lado dele querem dizer que quem fez a denúncia de que foi ele foi um prostituto, travesti, mas prostituto é prostituto, travesti é travesti. Mas ele não é cego. Ele viu o assassinato do Baumgarten. Ele viu o assassinato. Então, é um assassino que está aí. No dia seguinte, ele, em vez de dar uma chicotada, ele dava 10 chicotadas no meu carro. Eu olhava para ele, tudo fechado, e chegava lá, tipo, o assassino continuou aí fora. Um dia, eu estou com minha mulher em São Paulo. No nosso avião veio um cidadão. Eu não reconheci. Aí ele disse, posso tirar uma foto com o senhor? Eu, claro, pois não. Aí ele falou, você é o Arthur Virgílio, né? Eu disse, sou. Pois é, e o senhor? Ele falou, eu sou o general Newton Cruz. Aí eu disse, pô, não, a coisa passou, né? Mas vamos tirar essa foto. Aí trocamos, eu dei para ele meu e-mail, minha mulher deu o e-mail dela, e ele deu um e-mail que eu teria que ser um espião, daqueles espiões russos, assim, alemães no tempo do Hitler, um espião, porque era tanta confusão que eu não conseguia interpretar o e-mail dele. O general Newton Cruz foi o chefe da comunicação, inclusive no governo militar. Ele chegou a ser o governador, chamaram assim, uma coisa ridícula, o governador da intervenção para impedir as eleições diretas já. Exatamente. Tem uma entrevista também, que está na história, ao saudoso jornalista Geneton Moraes Neto, que entrevistou em sua residência, no seu apartamento do Rio de Janeiro, e pela entrevista dava para perceber quem foi essa figura, né? Era uma figura explosiva até, não aceitava nenhuma divergência. E eu imagino que o senhor passou nesse uma vez período teve aí. uma pessoa que é pai de um colega meu até, foi deputado, não lembro o nome dele, foi colega meu como diplomata. Ele uma vez escreveu na Folha de São Paulo que eu sozinho valia uma bancada. Aí eu liguei para ele e falei, muito obrigado, eu fico muito agradecido ao senhor, mas eu não quero ficar sozinho não, eu quero ter uma bancada forte junto para a gente poder resistir, né? E por falar nisso, eu quero aproveitar, o tipo de elogio que eu dispenso, porque eu quero muita gente do meu lado. Aqui, né? Aproveitar o tempo, inclusive, o que te motivou a se filiar a um partido e a concorrer nas eleições de 2026? Porque para muitas pessoas, Arthur, com todo o teu legado, já estariam distantes, seriam consultores ou estariam ali, claro, participando, mas como consultores. Porque você sabe, Jackson, eu nunca deixei a vida pública. Eu sempre escrevi, eu sempre manifestei minhas posições e apenas não me candidatei. A última vez foi em 2022, uma eleição para lá de esquisita, porque até o último mês eu estava dando quase que um capote num e botando uma margem grande no outro. Eu não sei o que aconteceu.
O fato é que mas isso acontece, eu ganhei muito mais do que perdi ao longo da minha vida pública. Eu entendi que era hora de ter uma atuação. Você falou da estrada, por exemplo. Isso. Você falou, eu penso muito, não na estrada, mas eu penso na ferrovia. Sim. Isso diminui muito a preocupação ambiental e tudo isso. Vai ir tirando força do argumento de que Vai causar atinge impacto. muito duramente. Enfim, o impacto fica menor. E nós aguentamos esse impacto. É só preservarmos o resto. O governo atual não tem sido tão cuidadoso com a Amazônia. Nós temos visto crescer o nível de desmatamento. Isso, para mim, é um crime de lesa pátria. Crime de lesa pátria, porque a Amazônia não é importante só para a Amazônida. Ela não é importante só para nós, para o Pará, para Roraima, para Amapá. Ela é importante para o mundo. Tudo. A gente pode até pular o Brasil, mas se é importante para o mundo, é importantíssimo para o Brasil. É uma das regiões mais estratégicas do mundo e a mais estratégica do Brasil. Onde é que está o... Aí eu queria que o presidente Trump tivesse lido direito o que foi ontem aquela demonstração do amigo dele, Putin. Ele estava deixando Zelensky de lado. O Putin, que hoje chamou Zelensky para conversar. Hoje o Putin declarou que o Brasil está... que os Estados Unidos estaria usando a guerra o Brasil, da Ucrânia, usando a Ucrânia para justificar as coisas. Ele não tem uma coisa com coisa. Ele raciocina mal na minha cabeça. Mas estava o Xi Jinping, que tem 3 ditadores, um poderosíssimo, você não pode ignorar, que é o russo, e a Rússia está se portando como uma espécie de secretária de gabinete do Xi Jinping. Está se portando assim. Muito bem, quer dizer, eu acho que nós temos um mundo tenso, mas nós precisamos fazer funcionar as diplomacias dos países que têm peso. A diplomacia brasileira está despedaçada na minha cabeça. Tem um chanceler que não olha as pessoas nos olhos. Quando ele vai falar na ONU, por exemplo, ele fala de cabeça baixa. Quer dizer, eu não entendo por que não fazer... Vieira, né? Mauro Vieira, que eu conheço. Não votei contra ele uma vez no Senado, Sim. mas fiz ele passar um pedaço duro. Eu comecei a perguntar para ele coisas assim. Eu digo, embaixador, a sessão secreta, que eu não queria expô-lo publicamente. Certo. A sessão secreta, primeiro aberta, depois secreta, depois fecha com aberta. Aí eu disse, me diga os últimos 5 PIBs do país para o qual o presidente está designando você, Vossa Excelência. Aí ele disse assim, eu ainda não cheguei a esse ponto. Eu digo, então me diga pelo menos qual é o nível de emprego desse país para se contrapor ao desemprego. Também ainda não compreendi. Eu percebi que ele não tinha completado nada. Entendi. Se é uma coisa que a China nunca fez, que os Estados Unidos nunca fazem, e isso a China sempre foi muito alerta para isso. Ele não manda para cá uma pessoa que não sabe português. Uma pessoa, quando vem representar a China aqui, ele fala português e entende português. Fala o idioma local. Assim como os Estados Unidos fazem do mesmo jeito. Exato. A Inglaterra gosta de fazer do mesmo jeito. Nós temos que aprender a recuperar. Porque eu viajava para a Europa como diplomata, por exemplo, e eu ouvia dos meus colegas de outros países o seguinte, vocês têm uma ótima diplomacia e uma péssima economia. Eu digo, poxa, é bom te equilibrar isso aí. E eles tinham razão. Depois a diplomacia se deteriorou. Se deteriorou com essa história de politicagem, quando você tem que escolher a pessoa exata, a pessoa correta, a pessoa que enfim... O Eric, nós infelizmente já estamos caminhando para a conclusão. A gente conversa com o Arthur, a gente viaja, é uma viagem. A conversa com a entrevista, a conversa, eu chamo conversa, permita chamar conversa, Arthur, porque é uma conversa edificante. Mas é uma conversa mesmo, é uma conversa edificante, a gente te acompanha, a gente tem essa admiração por ti, porque você sempre também tratou bem, né? Sempre ouviu a divergência, podia até não concordar, sim, mas ouvia. Claro. Né? E nós, repórteres, jornalistas, eu lá nos idos de 90, Foca, para lá de Foca, o Arthur, não, peraí, vamos ouvir a rádio local lá do interior, vamos sem ouvir. Dúvida, eu acompanhei muito isso. Né? Isso era muito útil para mim também, né? Exatamente. Agora, sabe o que acontece na minha vida? Na minha E vida eu acho que falta isso. assim médico, né? Porque... Nós temos poucos minutos, mas eu não tive
a oportunidade de te abraçar naquele momento muito Sim. difícil da tua vida, que foi a perda do bisneto. É. Tá? Eu não tive a oportunidade de te abraçar, você recebeu uma homenagem como a escola agora, eu acho que foi Sim. muito acertada do prefeito Davi Davi Almeida, foi. até porque bisneto também Eu teve sua jamais contribuição na esquecerei cidade de isso. Manaus. Jamais esquecerei isso. Jamais, né, Arthur? E o Arthur e o bisneto era uma coisa só, né? Tanto na sua, no trato com as pessoas, sabe? Na educação, ali em ouvir, sabe? No acesso, nas entrevistas, nas companhias, com os amigos, com os desconhecidos, respeitava, tinha aquele respeito. Era um espelho. Eu considerava um O espelho. Arthur era um orador prodigioso Exato, e teria um futuro enorme aqui. exato. Então, sempre leal, sempre aferrado à palavra que ele empenhava, enfim. Isso. E foi uma grande perda mesmo. E uma coisa assim que o desembargador Décio, meu amigo, o Guete, minha amiga também, Pois é. e eu abracei os dois. Ela estava completamente perdida no dia da missa, sétimo dia. Ela dizendo assim, Arthur, você sabe o que é isso, você já passou por isso. Eu digo, Guete, Décio, eu não passei por isso, eu estou passando. Pois é. É verdade. Vocês vão ver que não passa. Não passa. Não passa. E é antinatural. Eu sou católico, Certo. respeito tudo que é igreja, não desrespeito nenhuma religião. Agora, eu sou católico, minha família é católica, enfim. Então, eu não me portei bem como católico, como cristão, quando soube da morte do meu filho. Eu explodi, como quem diz assim, como se eu tivesse direito de cobrar de Deus. Entendi. Eu disse assim, por que você não levou a mim e levou o meu filho? Era tão mais lógico. Eu já vivi tanto. Era tão mais lógico. Ele estava começando a pegar a melhor forma para começar, para fazer o seu melhor na vida pública, para a qual ele nasceu também. Aí eu disse, depois eu me acalmei, assim, mas não parei de sofrer. Entendi. Porque vai durar o tempo todo, enfim. Eu sempre brinco assim comigo mesmo, e eu sempre me lembro de um amigo. Eu era muito amigo, por exemplo, de uma figura que todo mundo ama, que era o Tom Jobim. Eu falei, filho, procura o Tom Jobim aí. E depois me protejo juntos os dois. Que bom. E aí, Arthur, Virgílio, Neto, obrigado, Eric Orteipe. Obrigado você. Vai ter a próxima, Eric. Vai Isso ter a aqui não próxima. Vamos ter muitas Precisamos. isso aqui não tem a ver com precisamos. isso aqui não tem a ver Seja convidado. com a catarata, não. Isso aí tem Já a ver é com emoção. choro mesmo. É Já choro é mesmo. emoção. Olha, eu conheço o Arthur já há um tempinho, tá? Um tempinho. Mas eu era bem menininho, assim, bem menino. Estava começando na rádio, no interior. E chegou o Arthur na cidade. Vocês não imaginam como era a chegada do Arthur na cidade, lá no interior. Né? E o Getúlio fazia toda a caravana, toda a comitiva para receber o Arthur Virgílio Neto. Eu não sei se eu tenho tempo de te contar uma história engraçada. Temos 2 minutos só. Eu vou contar uma coisa bem rápida. É. Uma vez eu estava falando É. e apareceram 2 deputados querendo perturbar o discurso. Vai emitir a parte? Eu digo oportunamente. Vai emitir a parte? Oportunamente. Aí fui deixando. Depois acabei. Aí um deles falou assim, eu peço a parte, você não tem uma parte. Aí ele falou assim, você disse que o regime é ditatorial e que, portanto, é um regime mentiroso. Eu digo, claro, todo regime ditatorial, ele é, por natureza, mentiroso, enfim. Agora, eu não sou mentiroso, mas você apoia uma ditadura que deve ter matado, inclusive na tortura, parentes seus, se não for parente, amigos seus, conhecidos seus de trabalho. Muito bem. Ele disse assim, eu tenho 2 caras, não tenho 2 caras, eu tenho uma cara só. Eu digo, aí eu concordo com Vossa Excelência. Se Vossa Excelência tivesse outra cara, eu não ia usar essa. Essa é feia demais. Ia usar outra, entendeu? Aí o outro entrou, falou assim, você foi grosseiro com ele? Eu, não, a minha parte vai me chamar de grosseiro, eu posso dispensar a parte, peça o presidente que dirige o microfone. Aí ele disse assim, é que eu quero fazer a minha parte. Por que o Vossa Excelência demorou tanto a dar uma parte? Não foi por preconceito. É que eu dividi meu discurso em 2 itens. O primeiro item acabou, era a parte séria do meu discurso. Vocês não cabiam nela. Agora, nessa segunda parte, vocês cabem. Podem me partir à vontade, que enquanto ele não buzinar para que eu pare de falar, eu fico aqui ouvindo vocês. Mas vocês não entram na parte séria do meu discurso. Aí ele falou, quer dizer que eu entro em que parte? Na parte que eu estou mais disposto a
houve uma brincadeira, houve uma piada, e até É o mesmo nível, né? teve Depende do nível. teve um sujeito que, coitado, inventaram lá que ele tinha a cabeça apertadinha, É. um senador hoje. Aí ele chegou e disse assim, eu não estou entendendo Vossa Excelência. Eu digo, é mesmo. Eu digo, senador Zé Agripino não está me entendendo? Estou entendendo. Senador Pedro Simão está me entendendo? Estou. Senador Tarcísio Gereissati está me entendendo? Estou. Poxa, todo mundo está me entendendo. Você sofre do ouvido? Uma coisa? Não. Eu apenas não estou entendendo Vossa Excelência. Eu digo, pois é. Agora, sabe de uma coisa? Não é falta de espaço. Eu vou lhe provar por quê. O patrono do Senado, ali, Rui Barbosa, é um homem que tem aquela cabeçorra toda, mas ele não é inteligente porque tem aquele cabeção todo. Inteligente porque ele estudou, ele não sei o quê. Se Agora, preparou. eu tenho certeza que Vossa Excelência tem espaço na sua cabeça. Não estou me referindo a ideias. Ele era acusado de ter de 20 e tantas, sei lá, ambulâncias que foram destinadas pelo governo federal a Recife, de ele ter meio que mexido numa parte da Certo. cerca de 8. Eu tenho impressão que você tem aparentemente uma cabeça pequena, mas com um grande parque de estacionamento lá dentro. Eu estou olhando para vocês, estou vendo 8 ambulâncias. Pronto. É engraçado que nas entrelinhas vai fazendo as colocações. Ô, João Paulo, muito obrigado, João. Já que sempre mal. Obrigado, viu? Olha, esse foi o Ponto a Ponto com Arthur Virgílio Neto, esse grande, ilustre amazonense, tá? Obrigado. Que nós tivemos o prazer de tê-lo aqui no Ponto a Ponto. E nós vamos esperar mais outras edições, vamos acertar com a sua assessoria, com o próprio Arthur, à medida em que o tempo for passando e os acontecimentos políticos, os acontecimentos aqui, que envolvam todo o país, né? Porque ele é um cidadão do mundo. Arthur, a gente conversa sobre prefeitura, conversa sobre governo, conversa sobre país e mundo. É muito atualizado e sempre um político visionário. O Ponto a Ponto fica por aqui na Network Group Play. Um abraço a todos vocês, obrigado pela audiência e companhia. Até a próxima.